Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo aqui vamos atualizar a situação de jogadores que estão negociando com o Vasco da Gama. Tem jogador que você viu aí no título, já acertou com o Vasco, falta apenas a assinatura do contrato. Tem jogador que a situação está bem encaminhada, enfim. Vamos falar aqui especificamente de cada um desses jogadores. Então, antes do vídeo começar, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, que é muito importante, aquele joinha para o vídeo ser indicado, ser recomendado para mais vascaínos aqui no YouTube, e conto também com a sua inscrição, que é muito importante, né? Você se inscrevendo aqui no canal, o canal fica cada vez maior e é uma forma também de você ajudar no crescimento do trabalho. Beleza? Já deixou o like, já se inscreveu, muito obrigado, vai rodar a vinheta agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos direto para os assuntos aqui, sem enrolação. Vamos atualizar a situação de jogadores que estão negociando aí com o Vasco. Zeca, Morato, Cleison e Rainer são esses jogadores que estão aí na mira do Vasco, né, que estão negociando com o Vasco aí para a sequência da temporada. Vamos começar por Zeca, lateral que estava no Bahia por empréstimo e pertence ao Internacional. Informação do portal UOL Sport é que Vasco e Zeca já chegaram num acordo. O Zeca aceitou a proposta do Vasco, já fechou com o Vasco. Resta apenas o atleta assinar sua rescisão com o Internacional, algo que não vai ser difícil, não deve ter complicações, o Inter não vai dificultar esse negócio, e assim que ele assinar a sua rescisão com o Internacional, a expectativa é que isso aconteça amanhã. O Vasco já vai anunciar o jogador. Então o All Sport já praticamente crava que Zeca será o novo lateral do Vasco da Gama. O Zeca que passou pelo Santos e foi campeão olímpico, né, pela seleção brasileira em 2016. Tinha muita expectativa em cima do futuro do Zeca, acabou que a carreira dele não deu aquela decolada e agora tem essa oportunidade, né, de recomeçar no Vasco da Gama. Acho uma boa contratação, acho que o Zeca pode ajudar bastante o Vasco na sequência da temporada. Só falta assinar, o jogador já aceitou a proposta do Vasco, vai assinar a rescisão com o Internacional e a expectativa é de que no máximo quarta-feira o Zeca já possa ser anunciado pelo Vasco da Gama. Informação do UOL Sport, a fonte é o jornalista Bruno Braz. Outro jogador que está na mira do Vasco para a sequência da temporada é o atacante Morato. Morato tem 28 anos e é um jogador que joga pelos lados do campo, né? Um jogador que o Vasco não tem. O Vasco até se fala no Wellington Nem, né? Que é uma negociação que foi bastante reprovada pelo torcedor do Vasco, de certa forma. O Morato está no Bragantino, é jogador do Bragantino. Ano passado ele chegou a ser ventilado no Vasco naquela negociação onde o Raul foi para o Bragantino, né? O Vasco até tentou trazer o Morato naquela situação, mas não conseguiu, a coisa não andou. E agora o jogador tem interesse de outros clubes também. O Cruzeiro e o Curitiba, por exemplo, também têm interesse em levar o Morato. Mas, segundo informações do Globoesporte.com, o interesse do Vasco foi o que mais mexeu com a cabeça do jogador e ele vê com bons olhos uma transferência para São Januário. Ainda segundo informações do Globoesporte.com, as conversas entre a diretoria do Vasco da Gama e os representantes do Morato estão bem adiantadas, mas ainda não existe um acordo com o Bragantino, que tem contrato com o Morato até dezembro de 2022. Porém, a liberação dele do Bragantino também não deve ser difícil, já que ele foi até liberado dos treinos pela comissão técnica. Então também deve conseguir uma liberação do Bragantino para assinar com o Vasco da Gama. Morato foi contratado pelo Bragantino em 2018, disputou 18 partidas no Brasileirão do ano passado, né, da última temporada de 2020, então um turno praticamente, né, disputou 18 jogos e perdeu espaço ali na reta final do Campeonato Brasileiro. Até por isso, a direção do Bragantino não deve dificultar uma possível saída do Morato para o Vasco da Gama. Então, duas situações que estão bem próximas de acontecer. O Zeca
e o Morato. Esses dois jogadores bem provavelmente podem fechar aí com o Vasco da Gama ainda nessa semana. Outros nomes que foram aqui falados durante o dia no Vasco da Gama: o atacante Clayson, ex-Bahia. O atacante está fora dos planos do Bahia para a temporada de 2021 e está negociando a saída do clube baiano. Vasco e Cuiabá têm interesse no jogador, demonstraram interesse no jogador e estão realizando ali sondagens em cima da situação do atacante Clayson. Mais um atacante de lado de campo. Mas aqui eu acho que uma coisa pode excluir a outra, né? Se o Vasco trouxer o Morato, talvez essa situação do Clayson não avance. Mas a informação tá aí. O Vasco também sonda a situação aí do Clayson, ex-Corinthians, ex-Bahia. Não confunda com o Clayton, aquele que jogou no Vasco em 2019 e era um horror. Esse Clayton também não é lá aquelas coisas não, mas enfim, é pelo menos melhor do que aquele Clayton ele é. E para encerrar agora, atualização sobre a lateral direita. O Vasco também tem interesse num lateral direito que defendeu o Cuiabá na última temporada. É o Rainer, que tem 25 anos. Rainer ou Anier, eu acho que é Rainer, né? Rainer com H. Tem 25 anos e fez uma boa temporada pelo Cuiabá no último ano. O Cuiabá que inclusive subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem interesse no jogador e sofre a concorrência do Goiás, que também tem interesse no jogador. Os dois clubes sondaram aí a situação do lateral direito. O jogador não renovou o contrato com o Cuiabá, apesar do Cuiabá ter interesse de ficar com ele, e ele é vinculado, o contrato dele é com um clube de empresários lá do Paraná, o Azuris. Ele é vinculado a esse clube, né? Um clube de empresários, aquele clube que é só pro cara bota ali o jogador, depois empresta para um outro clube. E a informação que a gente tem é de que esse clube de empresários queria uma compensação financeira para o jogador jogar no Vasco da Gama, né? E quando se fala em compensação financeira, o Vasco já meio que compensação financeira a gente não está querendo dar para ninguém não. Então isso dificulta um pouco a situação dessa negociação. Mas o Vasco tem interesse nesse lateral direito aí de 25 anos, que foi destaque do Cuiabá na campanha de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, atualizadas aqui as informações de jogadores que podem chegar, vou atualizar aqui também uma situação de um jogador que já saiu e a torcida ficou bastante chateada, né? O Marcelo Alves. Todo mundo queria, tudo bem, pode não ser todo mundo, mas a grande maioria da torcida queria a permanência do Marcelo Alves, ele não ficou, o Vasco devolveu para o Madureira. E a informação do jornalista Fábio Torres do Papo na Colina é de que Marcelo Alves vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vitória da Bahia, o mesmo clube de Igor Catatal, né? O Catatal também foi para o Vitória da Bahia. Ou seja, Marcelo Alves vai jogar contra o Vasco ainda esse ano, vai assinar com o Vitória da Bahia, o zagueiro que recentemente deixou o Cruz Maltino. Então é isso, atualizado aí a situação de jogadores que interessam ao Vasco, que estão negociando com o Vasco. Reiterar aqui mais uma vez, reforçar na verdade duas informações. O Zeca e o Morato estão bem próximos, podem aí ser anunciados pelo Vasco no decorrer dessa semana. As outras negociações um pouquinho mais complicadas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, fui!